O corredor do hospital tinha aquele silêncio peculiar do início da manhã, onde tudo parece respirar devagar, como se ainda despertasse. A doutora Maria Clara caminhava com passos firmes, mais tranquilos, carregando a rotina de quase 20 anos de experiência nos ombros. Nem sempre fora simples lidar com tantas vidas, tantas histórias, tantas dores. Porém, ao mesmo tempo, havia aprendido que cada consulta revelava algo novo, um detalhe humano que sempre a surpreendia. Era ali, na relação com cada paciente, que ela encontrava força para continuar. No quadro de avisos da sala de atendimento, havia um lembrete fixado pela equipe de comunicação do hospital. Para mais histórias humanas como esta, se inscreva no canal Contos Sáficos, vídeos novos toda semana. Maria Clara riu sozinha daquilo, imaginando quem, entre os colegas, teria decidido espalhar recados motivacionais pelos corredores. Fechou a porta, ajeitou o jaleco e respirou fundo antes de iniciar o primeiro atendimento do dia. O nome na ficha chamava atenção: Andressa Alves, 27 anos. A jovem já fazia parte do quadro de pacientes recorrentes, mas ainda era relativamente nova ali. Maria Clara lembrava-se da primeira consulta, uma mulher com um olhar atento, corpo tenso e um jeito de falar que misturava objetividade e insegurança. Na época, ela havia chegado para uma avaliação geral, mas a médica percebera que havia mais naquele pedido do que exames de rotina. Algo no olhar denunciava cansaço emocional, talvez sobrecarga ou solidão. A porta se abriu devagar e Andressa entrou segurando a bolsa contra o peito. O cabelo preso de forma improvisada realçava o rosto delicado, onde um leve rubor denunciava a ansiedade. Vestia uma blusa simples e uma calça jeans escura. O perfume suave a acompanhava como uma névoa discreta, agradável. "Bom dia, doutora", disse com um sorriso tímido. "Bom dia, Andressa. Fique à vontade", respondeu Maria Clara apontando para a poltrona acolchoada ao lado da mesa. "Como você está hoje?" Andressa respirou fundo, sentando-se com cuidado. "Um pouco melhor do que ontem, mas ainda cansada." A médica assentiu, estudando o semblante da paciente. Algo nela parecia diferente naquela manhã, não na aparência, mas na forma como entrou, como ocupava o espaço ao redor. Havia certa vulnerabilidade exposta, como se estivesse prestes a revelar algo que vinha segurando há dias. "Conseguiu dormir?" perguntou Maria Clara, mantendo o tom suave. "Tentei, mas..." Andressa abaixou os olhos. "Minha cabeça não para." Pensamentos acelerados? E lembranças. As duas coisas juntas. Maria Clara apoiou as mãos sobre a mesa, cruzando os dedos com calma. "Quer me contar?" O silêncio que se seguiu não era de resistência, era de escolha. A escolha de confiar. Andressa ergueu o rosto e, pela primeira vez desde que entrara, encarou a médica com sinceridade crua. Aquele olhar havia fragilidade, mas também força, como alguém tentando encontrar um ponto seguro depois de semanas caminhando entre as sombras. "Eu tenho tido crises", confessou. "Não tão intensas quanto antes, mas o suficiente para atrapalhar meu trabalho, minha rotina, minha vida. Você não está sozinha nisso. Vamos entender juntas o que está acontecendo. Pode respirar comigo?" A paciente assentiu. As duas sincronizaram a respiração, num ritmo lento e constante. Não era uma técnica, era um gesto de presença. E, embora simples, aquilo transformou o ar dentro da sala. "Melhor?" perguntou a médica. "Um pouco", respondeu Andressa com um sorriso breve. A médica pegou o estetoscópio e se aproximou. "Posso?" "Claro." A médica posicionou o aparelho no peito da paciente e Andressa respirou fundo. Maria Clara percebeu a tensão inicial nos ombros e tocou-os de leve, dizendo: "Pode relaxar, estou aqui." O efeito foi imediato. O corpo da jovem soltou o ar devagar, permitindo que a médica sentisse a respiração real, aquela que vinha de um lugar profundo, sensível. Foi nesse instante, durante o exame mais comum do mundo, que algo mudou. Não fora um gesto ousado, nem um toque indevido, era apenas cuidado, apenas presença. Apenas duas mulheres, num espaço silencioso, onde uma delas se permitia ser vista de verdade,
e a outra se permitia sentir o impacto disso. Maria Clara afastou o estetoscópio, mas não tão rápido. Sua frequência está um pouco elevada. Acontece quando estamos ansiosas. Andressa sorriu de canto e admitiu. Eu fico mais nervosa aqui, mas não de um jeito ruim. A frase pairou no ar, delicada demais para ser ignorada. Que tipo de jeito seria esse? Perguntou a médica, mantendo a postura profissional, mas deixando a curiosidade sutil escapar. Um jeito confortável, como se eu pudesse respirar melhor, mesmo quando não consigo explicar nada direito. Maria Clara sentiu algo palpitar no peito. Não era impróprio, não era inadequado. Era humano, era conexão. Era uma linha tênue entre médico e paciente, que, quando atravessada com cuidado, revelava um mundo enorme de sensações novas. Fico feliz que você se sinta assim, respondeu, com um sorriso discreto. Esse é o objetivo. Você não precisa enfrentar nada sozinha. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era preenchido por um tipo de energia que não se mede com aparelhos. Um calor que nascia devagar, quase imperceptível, mas tão presente quanto a luz suave que entrava pela janela. Quando o exame físico terminou, Maria Clara puxou a cadeira para mais perto de Andressa. Não havia barreiras agora. Apenas uma mesa pequena e duas pessoas tentando compreender juntas o que vinha se desenhando nos últimos encontros. Sua saúde física está estável, Andressa, explicou. O corpo está respondendo bem, mas a parte emocional ainda precisa de cuidado. A jovem mordeu o canto do lábio inferior, um gesto involuntário que revelava nervosismo, misturado com expectativa. Eu pensei que fosse fraqueza, disse ela. Não é fraqueza, respondeu Maria Clara com firmeza. É humanidade, é sensibilidade, é coragem de admitir que algo dentro de você precisa de atenção. Andressa desviou o olhar por um instante, respirando fundo. Às vezes eu me sinto perdida, confessou. Como se eu não soubesse por onde começar. Então comece aqui, disse a médica num tom inesperadamente suave. Comigo, devagar, no seu tempo. A paciente ergueu os olhos de novo. E havia ali uma pergunta silenciosa, quase sussurrada pela expressão dela. Por que eu sinto que eu posso confiar em você? Por que você me olha assim? O que está acontecendo entre nós? Maria Clara viu tudo isso sem precisar ouvir uma palavra. Você está segura, disse antes que Andressa perguntasse qualquer coisa. E Andressa acreditou. Não porque a Maria Clara tivesse dito, mas porque o corpo dela respondeu primeiro. Tem algo mais que você queira me contar? Perguntou a médica, mantendo a voz baixa. Andressa respirou fundo, fechou os olhos por alguns segundos e então respondeu. Tem, mas eu tenho medo de você achar que eu estou exagerando. Eu não vou achar, garantiu, inclinando-se um pouco. A jovem abriu os olhos e neles havia algo prestes a ser revelado. Uma verdade acumulada, escondida, pesada demais para carregar sozinha. Doutora, começou ela com a voz trêmula. Eu acho que não é só ansiedade. Tem algo no meu peito que aperta quando eu fico sozinha. Algo que não sei explicar. Maria Clara se aproximou mais um pouco, tocando o dorso da mão dela. Então vamos descobrir juntas. Andressa respirou fundo e, pela primeira vez desde o início da consulta, deixou a mão sob o toque da médica sem recuar. Foi ali que o corte invisível se abriu. Ali que a história delas começou de verdade. Ali que duas vidas, tão diferentes, encontraram um eixo comum. E ainda havia muito para acontecer. Andressa ficou alguns segundos em silêncio, olhando para o ponto vazio atrás da médica, como se organizasse os próprios pensamentos antes de entregá-los. A sala parecia menor, mais íntima, como se tivesse se fechado ao redor delas para ouvir melhor.
O relógio na parede continuava marcando o tempo com precisão, mas para as duas o instante parecia suspenso. Eu não lembro exatamente quando começou, só sei que nos últimos meses a sensação de aperto aqui, ela tocou o peito, ficou mais forte. Às vezes é quando eu estou em casa, outras vezes no trabalho. Às vezes aparece do nada. Eu sinto como se faltasse ar, como se eu não tivesse chão. Maria Clara ouviu tudo com atenção absoluta, sem interromper, sem desviar o olhar. Aprendera ao longo dos anos que muitas pessoas melhoravam só de serem ouvidas de verdade. E Andressa parecia precisando disso há muito tempo. E o que você faz quando sente isso? Perguntou a médica suavemente. Eu tento distrair a mente. Ligo qualquer coisa na televisão, mexo no celular, invento trabalho em cima do trabalho, mas parece que quanto mais eu fujo, mais a sensação volta. Maria Clara assentiu devagar. O corpo costuma cobrar o que a mente tenta esconder. Andressa sorriu de leve, sem humor. Então eu devo estar devendo faz tempo. As duas riram baixinho, mas havia um quê de melancolia naquela pequena piada. A médica encostou-se um pouco mais na cadeira, aproximando o corpo da paciente sem atravessar nenhuma linha física importante. Era uma proximidade cuidadosa, mas perceptível. Andressa, você já pensou em conversar com alguém sobre isso, além de mim? Já, respondeu, sem hesitar, mas não encontrei ninguém em quem eu sentisse confiança. A palavra caiu entre elas com um peso doce. Maria Clara percebeu o que estava implícito ali, mas não sublinhou, apenas manteve a serenidade. Confiança se constrói, de aos poucos, e tudo indica que você já começou esse processo. Andressa respirou fundo. É que ela apertou as mãos uma contra a outra. Quando eu venho aqui, eu sinto que posso parar de fingir. Maria Clara sentiu algo estremecer dentro de si. Uma parte dela, treinada durante anos para manter distâncias, se reorganizou naquele instante. Não era só mais uma paciente tentando lidar com emoções desreguladas. Era uma mulher se despindo de armaduras diante dela. Uma mulher que, de alguma forma, enxergava na presença daquela médica um porto. Você não precisa fingir comigo, confirmou Maria Clara com voz baixa. Não precisa ser forte o tempo todo, nem ter respostas prontas. Pode só ser. E a gente vai entendendo juntas. A jovem baixou o olhar, emocionada. Às vezes eu tenho medo de ser demais. Demais como? Demais sensível, demais intensa, demais carente. Ela deu um riso sem graça. Demais complicada. Maria Clara aproximou-se um pouco mais e, com cuidado, tocou de leve o dorso da mão dela novamente. Não foi um toque médico, foi humano. Você não precisa fingir comigo, disse a Maria Clara, com voz baixa. Não precisa ser forte o tempo todo, nem ter respostas prontas. Pode só ser. E a gente vai entendendo juntas. A jovem baixou o olhar, emocionada. Às vezes eu tenho medo de ser demais. Demais como? Demais sensível, demais intensa, demais carente. Ela deu um riso sem graça. Demais complicada. Maria Clara aproximou-se um pouco mais e, com cuidado, tocou de leve o dorso da mão dela novamente. Não foi um toque médico, foi humano. Você não precisa fingir comigo, disse Maria Clara com voz baixa. Não precisa ser forte o tempo todo, nem ter respostas prontas. Pode só ser. E a gente vai entendendo juntas. A jovem baixou o olhar, emocionada. Às vezes eu tenho medo de ser demais. Demais como? Demais sensível, demais intensa, demais carente. Ela deu um riso sem graça. Demais complicada. Maria Clara aproximou-se um pouco mais e, com cuidado, tocou de leve o dorso da mão dela novamente.
Não foi um toque médico, foi humano. Sensibilidade não é defeito, disse. Intensa você é, claramente, mas isso não é problema. E carente, todos nós somos de algum jeito. A diferença é que algumas pessoas fingem melhor. Andressa ergueu os olhos devagar. Dentro deles, um brilho úmido, mas também uma curiosidade nova. E você? Ousou perguntar. Finge bem? A pergunta a pegou de surpresa. Era raro um paciente virar o foco para ela. Maria Clara respirou fundo, refletindo por um instante. Eu aprendi a guardar muito do que sinto. A profissão exige isso em certo nível. Mas ela hesitou e o coração bateu um pouco mais rápido. Mas também aprendi que se a gente se fecha demais, deixa de encontrar coisas valiosas pelo caminho. Houve uma pausa, um silêncio, um entendimento. Coisas valiosas tipo pessoas? Perguntou Andressa sem abandonar o tom tímido. Tipo pessoas, confirmou a médica mirando-a com um olhar que dizia mais do que as palavras. A jovem engoliu seco e desviou o rosto por alguns segundos, como se precisasse respirar fora daquele contato direto. Mas a mão continuou sobre o toque de Maria Clara. E isso dizia tudo. Depois de discutir detalhes mais objetivos, possíveis exames de acompanhamento, rotina de sono, alimentação, uma indicação para acompanhamento psicológico, a consulta se encaminhava para o final, mas nenhuma das duas parecia realmente querer encerrar aquilo. Tem alguma coisa que eu possa fazer agora, na prática, quando senti essa sensação ruim? Perguntou Andressa com a bolsa no colo, mas sem vontade real de levantar. Tem sim, respondeu Maria Clara. Você pode treinar alguns exercícios de respiração, técnicas de aterramento, pequenas ações que lembrem o corpo de que ele está em segurança. Tipo o quê? A médica se levantou, deu a volta na mesa e sentou-se mais próxima dela, na cadeira ao lado. O movimento foi natural. Ainda havia espaço entre os corpos, mas a distância era bem menor. A sala parecia encolher para caber só as duas. Posso te mostrar? Pode. Maria Clara estendeu a mão. Me empresta a sua? Andressa hesitou apenas o suficiente para respirar fundo. Depois, colocou a própria mão na dela. A pele era morna, os dedos um pouco frios. Quando a sensação aparecer, você pode tentar focar em 5 coisas que está vendo, 4 coisas que pode tocar, 3 sons que consegue ouvir, 2 cheiros e um gosto. Isso ajuda a te trazer para o agora. 5, 4, 3, 2, 1. Repetiu Andressa como quem gravasse uma senha. Vamos fazer juntas? Andressa ergueu os olhos devagar, surpresa. Agora? Agora. Maria Clara apontou para alguns detalhes da sala. O quadro na parede, a janela, a caneta sobre a mesa, a planta no canto e... Ela sorriu, seu olhar preso no meu. Andressa riu, corando. Não tá tão preso assim. Tá suficiente, retrucou a médica com suavidade. Contaram objetos, texturas, sons, o ar-condicionado, um carrinho ao longe no corredor, o leve ruído da rua que chegava abafado. Quando terminaram, Andressa parecia realmente mais presente. Os ombros haviam relaxado, o rosto estava menos tenso, a respiração mais estável. Funcionou, disse, quase surpresa. Funciona mesmo. E se em algum momento você sentir que nada disso ajuda, você pode marcar uma consulta fora da data, não precisa esperar. Andressa olhou com genuína surpresa. Não atrapalharia a sua agenda? Se você tiver em um momento difícil, não é atrapalho, é prioridade. A frase entrou fundo. Andressa mordeu o lábio de novo, mas dessa vez havia um sorriso tímido surgindo junto. Você é sempre assim, direta?
Quando o assunto é cuidado, sim. O relógio anunciou que a consulta havia oficialmente passado alguns minutos do tempo padrão, mas nenhuma das duas se preocupou com isso. Afinal, havia coisas que não cabiam em horários rígidos. Andressa levantou-se, por fim, segurando a bolsa, mas ainda com um pé dentro e outro fora da situação. Eu queria agradecer, disse, ajustando a alça no ombro. Não só pelos exames, pelas explicações, mas por me tratar como mais do que um prontuário. Você nunca foi só um prontuário, respondeu Maria Clara. Nenhuma mulher que entra aqui é. Os olhos de Andressa deixaram escapar emoção. Às vezes eu esqueço disso. Então eu te lembro quantas vezes for preciso. Dirigiram-se até a porta. Maria Clara girou a maçaneta, mas antes de abrir, virou-se para ela mais uma vez. Andressa? Sim? A médica buscou as palavras certas, sentindo o peso de cada uma. O caminho que você está trilhando agora não é fácil. Olhar para dentro dói. Mexer em feridas antigas dói. Mas você não está fazendo isso sozinha. Eu estou ao seu lado nesse processo. A frase trouxe algo diferente. Não era o típico "vamos acompanhar seu quadro", nem "estou à disposição". Era uma presença declarada, um "eu estou aqui", que fugia da formalidade e entrava no campo da ligação humana. Eu sinto isso, respondeu Andressa. E é bom. As duas ficaram alguns segundos apenas se olhando. O tipo de tempo em que um universo inteiro de coisas não ditas caberia. Aos poucos, o mundo lá fora voltou a existir. Passos no corredor, vozes distantes, um chamado no alto-falante. Até a próxima consulta, doutora, disse Andressa. Até a próxima, Andressa. Ela saiu e a porta se fechou com um clique suave. Maria Clara permaneceu ali por alguns instantes, com a mão ainda na maçaneta, como se o corpo não tivesse acompanhado totalmente a saída da paciente. O cheiro leve do perfume dela ainda parecia presente no ar. A imagem do sorriso tímido, dos olhos marejados, da mão repousando tranquila sob a sua, tudo reaparecia na memória como cenas de um filme delicado. Voltou à mesa, mas demorou alguns minutos para conseguir focar em outro prontuário. Havia algo novo pulsando dentro dela, uma espécie de inquietação doce, uma curiosidade que beirava o desejo, uma vontade crescente de estar novamente diante daquela mulher. Era só o começo, ela sabia. Mas havia algo em Andressa que a movia para um lugar que há muito tempo Maria Clara não visitava, o lugar onde o cuidado ultrapassa o protocolo, onde a escuta vira afeto, onde a rotina abre espaço para algo mais profundo, mais raro. Algo que ela ainda não ousava nomear. Ainda. A manhã seguinte chegou cinzenta, com um vento leve atravessando as janelas do hospital. A doutora Maria Clara entrou no consultório mais cedo do que o habitual, trazendo consigo uma xícara de chá que mal bebeu. Tentou revisar prontuários, organizar pedidos de exames, preparar relatórios, mas nada prendia sua atenção por muito tempo. Os olhos voltavam sempre ao horário marcado para o atendimento seguinte. O nome estava ali, destacado na tela. Andressa Alves, retorno. Era ridículo, e ao mesmo tempo inevitável, que seu corpo reagisse assim. Uma leve ansiedade, um calor quase imperceptível subindo pelo peito, um sorriso involuntário toda vez que lembrava da expressão de Andressa na última consulta. Havia algo na presença daquela mulher que mexia nela de um jeito que não acontecia há anos. Quando deu o horário, ouviu 3 batidas suaves na porta. "Pode entrar", disse Maria Clara ajeitando o jaleco, tentando parecer mais centrada do que estava. A porta se abriu devagar. Andressa entrou com um sorriso tímido, mas os olhos mostravam outra coisa: conforto. Aquele tipo de conforto que só existe quando alguém sente que está voltando para um lugar seguro. "Bom dia, doutora." "Bom dia, Andressa. Fico feliz que tenha vindo." "Eu também", respondeu a jovem com sinceridade. Havia uma luz diferente nela.
o cabelo um pouco solto, as mãos segurando a bolsa com menos força. Até a postura parecia mais leve, como se parte do peso tivesse ficado ali na sala da consulta passada. Como você se sentiu depois da última sessão? Perguntou Maria Clara, convidando-a a sentar. Estranhamente melhor, respondeu Andressa. Foi a primeira vez em semanas que eu dormi mais de 4 horas. Isso é ótimo. E eu fiz o exercício que você me ensinou. 5 coisas que vejo, 4 que toco. Ajudou muito, de verdade. Sorriu, satisfeita. Mas havia algo no jeito como Andressa falava que deixava claro que não era só o exercício que tinha ajudado. Era a presença, era o olhar, era o cuidado. Fico feliz por você, disse a médica. Como está hoje? Andressa hesitou, segurando um fio solto da blusa. Hoje eu queria conversar mais. Sobre mim, sobre coisas que eu nunca consegui dizer em voz alta. Maria Clara sentiu o ar mudar. Não era mais só uma consulta, era um passo decisivo na aproximação das duas. Pode falar no seu tempo, disse, inclinando-se levemente para frente, dando espaço, acolhendo sem invadir. A jovem respirou fundo. Sabe, quando você sente que está vivendo uma vida que não reconhece, que acorda, trabalha, conversa, faz tudo o que deveria, mas nada parece seu? A médica assentiu lentamente. Sim, muitas pessoas vivem assim sem perceber. Eu percebo, disse Andressa. Isso me dói. Tenho 27 anos, doutora. Eu sinto como se tivesse perdido anos tentando ser o que esperavam de mim. Fui a filha certinha, a funcionária impecável, a amiga que sempre escuta. Mas quem me escuta? O silêncio que veio depois não foi desconfortável, foi profundo. Maria Clara aproximou um pouco mais a cadeira, sem dizer nada por alguns segundos. Depois, e agora? O que você quer ser por você mesma? A pergunta caiu como um impacto suave dentro de Andressa. Ela desviou o olhar, respirou fundo, depois voltou a encarar a médica. Eu não sei, admitiu. Mas quando tô aqui eu sinto como se pudesse descobrir. Os olhos de Maria Clara encontraram os dela. Havia uma linha tênue ali, mas também inevitável, um reconhecimento silencioso. Então, vamos descobrir juntas, disse. Andressa sorriu, não um sorriso tímido, um sorriso inteiro. Após alguns minutos de conversa, Maria Clara pediu para examinar novamente a paciente, apenas para acompanhar os níveis de ansiedade e tensão muscular. Andressa se levantou e se sentou na maca. O ambiente ficou mais íntimo, como sempre acontecia quando as duas estavam perto. Deita, por favor, disse a médica. Andressa obedeceu devagar, apoiando a cabeça no travesseiro. Maria Clara colocou o estetoscópio no peito dela com um toque suave e ouviu a respiração ritmada. O coração estava acelerado, não de ansiedade ruim, era outro tipo de aceleração. A médica conhecia bem aquela diferença. Sua frequência está viva hoje, disse num tom brincalhão, algo raro para ela. Andressa riu baixinho. Culpa sua, disse sem pensar. Maria Clara ergueu as sobrancelhas, surpresa pelo comentário espontâneo. As duas se encararam por um segundo mais longo do que o profissional exigiria. Não é uma culpa ruim, completou Andressa, corando. O silêncio quente que se formou parecia preencher todos os cantos da sala. A médica recolheu o estetoscópio, mas não se afastou imediatamente. O olhar ficou ali, ainda pousado no rosto de Andressa. Vou pedir alguns exames de sangue para avaliarmos melhor seu nível de cortisol, disse ela, retomando o tom clínico, mas com voz mais baixa do que o usual. Mas, no geral, você está evoluindo bem. É por causa do que conversamos, disse Andressa. Pela primeira vez, eu sinto que não estou falhando. Maria Clara fechou a prancheta devagar. Você nunca falhou. O olhar da jovem tremeu. Não era exagero, era emoção. Era o impacto de ouvir algo que ninguém jamais lhe dissera. Você sempre fala as coisas certas, murmurou ela. Não são coisas certas, corrigiu Maria Clara. São coisas verdadeiras. Quando a consulta terminou,
Andressa se levantou devagar. Parecia não querer ir embora. A mão dela pousou na maçaneta da porta, mas ficou ali, imóvel. Doutora, chamou, sem abrir a porta. Se eu precisar falar com você antes da próxima consulta, posso enviar mensagem? Maria Clara sentiu o coração bater mais forte. Pacientes raramente pediam isso, e ela raramente permitia. Mas com a Andressa, a linha já havia começado a desfazer desde o primeiro toque. Pode sim, respondeu com suavidade. Quero que você me procure quando precisar. Andressa mordeu o lábio inferior. Eu vou tentar não abusar. Confio em você, disse Maria Clara. A jovem abriu a porta, prestes a sair, mas voltou metade do corpo para dentro da sala. Obrigada por cuidar de mim assim. A médica respirou fundo. Obrigada por confiar em mim assim. Os olhos das duas se encontraram pela última vez naquele dia. E algo emocional, profundo e inevitável aconteceu ali, silente, mas vivo. Quando Andressa se foi, Maria Clara percebeu que as mãos dela estavam tremendo levemente. Aquela história estava prestes a ultrapassar qualquer limite clínico. E havia algo dentro dela que não queria e nem conseguiria impedir. Os dias seguintes passaram com a rotina habitual do hospital, mas nada parecia exatamente igual para Maria Clara. Atendia outros pacientes, dava pareceres, participava de reuniões, respondia e-mails. Contudo, em algum canto silencioso do pensamento, havia sempre um nome latejando com delicadeza: Andressa. Ela tentou ignorar isso como quem empurra um livro para o fundo da prateleira, mas bastava um intervalo breve ou o toque do celular para que a imagem daquela mulher surgisse de novo. Os olhos profundos, as mãos inquietas, o meio sorriso quando se sentia acolhida. Não havia nada de explícito, nada de assumidamente romântico, mas havia coisa que qualquer pessoa atenta poderia perceber. Algo em construção ali. Naquela noite, já em casa, Maria Clara terminava de organizar alguns papéis quando o celular vibrou na mesa. Era uma mensagem de número desconhecido, porém familiar pela forma de escrever. Oi, doutora, é a Andressa. Desculpa mandar mensagem nesse horário. Eu só queria dizer que hoje tive uma crise, mas consegui fazer o exercício de respiração. Melhorou depois de uns minutos. Queria agradecer por ter me ensinado. A médica releu o texto 2, 3 vezes. O relógio marcava quase 10 da noite. Ela poderia ter esperado até o dia seguinte para responder, mas sabia que havia um espaço sensível ali e que estar presente naquele momento fazia diferença. Oi, Andressa. Você não precisa se desculpar. Fico feliz que tenha usado o exercício. Foi muito corajoso da sua parte enfrentar a crise assim. Demorou pouco para outra mensagem chegar. Eu ainda fico com medo de incomodar, mas quando lembro das coisas que você fala, parece que a culpa diminui. Não some, mas diminui. Maria Clara apoiou o celular nas mãos, sentindo um calor discreto subir pelo peito. Havia ternura naquela honestidade. Você não tá me incomodando. Fico contente por saber que tá se cuidando. Você não tá sozinha nesse processo. Alguns segundos depois, mais uma resposta. Obrigada por me lembrar disso. Boa noite, doutora. Boa noite, Andressa. Dorme com calma. Se a mente acelerar, volta pro exercício. E lembra, você tá segura agora. Maria Clara apagou a tela, mas seu próprio sono demorou a chegar naquela noite. Em algum lugar entre o dever profissional e o afeto espontâneo, algo se misturava. Ela sabia dos riscos, dos códigos, das linhas tênues. Ao mesmo tempo, sabia também que certas conexões não se escolhem, apenas acontecem. O encontro fora do hospital aconteceu por acaso, ou pelo menos parecia assim. Era sábado de manhã e Maria Clara havia decidido fazer algo que raramente permitia a si mesma, uma pausa verdadeira. Saiu sem jaleco, sem pasta de documentos, sem relógio marcando consultas. Caminhou até uma cafeteria charmosa perto do parque, onde às vezes gostava de sentar para ler ou simplesmente observar a vida passar. Escolheu uma mesa próxima à janela, pediu um café com leite e um pedaço pequeno de bolo, tentando desacelerar por dentro. O ambiente tinha luz suave,
plantas em alguns cantos, vozes baixas somadas a um fundo musical tranquilo, um refúgio. Estava distraído olhando para a rua quando uma silhueta familiar surgiu na porta. Andressa. Ela entrou com um jeito indeciso, como quem ainda se acostuma a ocupações simples do cotidiano. Vestia uma calça clara, um casaco leve e um rabo de cavalo despojado. Trazia um livro na mão, olhava ao redor em busca de mesa vaga. Quando seus olhos cruzaram os de Maria Clara, o tempo pareceu parar por um instante. Andressa! Chamou a médica, erguendo-se levemente. A jovem arregalou os olhos, surpresa. Doutora! Um sorriso meio espantado, meio contente surgiu no rosto dela. Eu juro que não tô te perseguindo. As duas riram, quebrando qualquer tensão inicial. Que bom te ver aqui, disse Maria Clara, espontânea. Quer sentar comigo? Tem certeza que não vou atrapalhar seu momento de paz? Acho que você pode somar, retrucou suave. Andressa se aproximou, um pouco sem jeito, e sentou-se na cadeira à frente. Colocou o livro sobre a mesa, o guardanapo sobre o colo, as mãos entrelaçadas. Eu venho às vezes para ler ou fingir que leio. Tem funcionado? Parece que hoje vai funcionar mais. A conversa fluiu com facilidade, como se o consultório tivesse se expandido para ali, mas sem a rigidez dos exames, sem o peso dos relatórios. Falaram sobre livros, filmes que ambas nunca terminavam de assistir, música tranquila para dias turbulentos. Em determinado momento, o tema migrou suavemente para a vida. Às vezes eu me pergunto quando foi que eu entrei no piloto automático, disse Andressa, mexendo na borda da xícara. Às vezes a gente entra nesse modo para sobreviver. Depois, quando o corpo entende que já não está mais em perigo, começa a pedir mudança. Eu acho que eu tô nesse ponto, confessou a jovem. Como se algo dentro de mim tivesse acordado e tivesse perguntando: é só isso que você vai fazer com a sua vida? E o que você quer responder para essa voz? Perguntou a médica com curiosidade genuína. Andressa olhou pela janela, pensativa, depois voltou a olhar para Maria Clara. Os olhos demoraram um pouco mais. Ainda não sei, disse, mas sei que eu não quero mais viver anestesiada. Havia firmeza na resposta. Havia uma nova Andressa surgindo ali. Maria Clara sentiu algo se mover dentro de si, como se aquele desejo de despertar fosse um espelho. Quantas vezes ela mesma havia se escondido atrás da rotina, dos plantões, dos diagnósticos, para não encarar a própria solidão. Você tem mais coragem do que imagina, comentou. Não sozinha, rebateu a jovem, com sinceridade. Se eu não tivesse encontrado você, eu ainda estaria achando que o problema era só comigo. A frase a tocou fundo. Maria Clara respirou fundo, tentando não deixar a emoção transparecer demais. O problema nunca foi com você, disse. Foi com o que fizeram com você. Você merecia ter sido cuidada. E ainda merece. As palavras ficaram ali, carregadas de algo maior. Um tipo de cuidado que já não parecia caber apenas no vínculo médico-paciente. O garçom trouxe os pedidos, quebrando delicadamente a intensidade do momento. As duas agradeceram e retomaram a conversa com leveza. Riram de histórias cotidianas, da falta de talento das duas na cozinha, da maneira desajeitada como Andressa lidava com elogios. Em certo ponto, Maria Clara percebeu que estava relaxada, verdadeiramente, o que não acontecia há muito tempo. Quando decidiram ir embora, o céu começava a ficar mais claro. Foram caminhando lado a lado pela calçada, sem pressa. Andressa com o livro sob o braço, Maria Clara com as mãos no bolso do casaco. Foi bom te encontrar aqui, disse a jovem depois de alguns metros em silêncio confortável. Para mim também foi, respondeu a médica. Às vezes a gente esquece que pode ter momentos assim, simples, mas importantes, completou Andressa. Pararam na esquina onde seus caminhos se separariam. Eu vou por ali, apontou Andressa. Ainda preciso encarar a pilha de coisas da semana. E eu vou na direção contrária, disse Maria Clara. Mas você sabe que se precisar pode mandar mensagem. Eu sei,
respondeu com um sorriso que misturava gratidão e algo a mais. E vou tentar não brigar comigo mesma por isso. A médica hesitou um segundo. Depois, num impulso medido, tocou de leve o antebraço de Andressa. Foi um gesto rápido, suave, mas carregado de intenção. Você não precisa brigar consigo mesma por precisar de alguém, Andressa, disse, olhando-a nos olhos. Precisar do outro também é humano. A jovem sentiu o toque como se fosse mais profundo. Um arrepio discreto percorreu seu corpo, não de medo, mas de reconhecimento. E você? Perguntou, quase sussurrando. Permite precisar de alguém? Maria Clara sentiu o coração bater mais forte. Aquela pergunta atravessou camadas antigas, cuidadosamente guardadas. Ela olhou para Andressa, para aquele rosto jovem e cansado, mas agora com uma chama acesa, para aqueles olhos que haviam além do crachá, além do jaleco. Estou aprendendo, respondeu com honestidade. Um sorriso lento se abriu no rosto de Andressa. Então talvez a gente aprenda junto? Os olhos das duas se sustentaram por alguns segundos, cheios de coisas não ditas. Cuidado, interesse, curiosidade, desejo suave. Talvez sim, concordou Maria Clara. Andressa deu 2 passos para trás, ainda sorrindo. Até a próxima consulta, doutora. Até a próxima, Andressa. Ela se afastou pela calçada e Maria Clara ficou parada por alguns instantes observando a partir. Não era um simples adeus temporário. Era o início de uma trajetória em que ambas, em posições tão diferentes, começavam a caminhar na direção de algo em comum. Cuidado verdadeiro, escuta recíproca e uma forma de amor que começava a se revelar, aos poucos. O retorno de Andressa naquela semana não estava marcado na agenda. Maria Clara havia chegado cedo ao hospital, como sempre, organizando prontuários e preparando relatórios acumulados. A manhã seguia tranquila, até ouvir 3 batidas rápidas na porta. Não eram batidas comuns. Havia urgência, havia medo. Entre, disse, já levantando da cadeira. A porta se abriu devagar e Andressa entrou. O rosto pálido, os olhos vermelhos, o cabelo preso às pressas. As mãos tremiam apertando a alça da bolsa com força. Andressa, o que aconteceu? Andressa fechou a porta, mas ficou ali parada, encostada, respirando fundo como se estivesse tentando impedir o corpo de desabar. Maria Clara deu 2 passos em direção a ela devagar, oferecendo presença antes de oferecer perguntas. Andressa passou a mão pelo rosto. Eu tive uma crise no caminho. Eu não sabia para onde ir e eu vim para cá. Havia vergonha no tom, mas também alívio. Maria Clara aproximou-se com todo o cuidado que o momento exigia. Você fez o certo vindo até aqui, disse com firmeza e doçura. Vem, senta comigo. Guiou-a até a poltrona ao lado da mesa. Andressa quase caiu nela, como se as pernas finalmente tivessem desistido de sustentar o peso da emoção. A médica puxou a cadeira, sentando-se tão perto que seus joelhos quase se tocaram. Respirar dói, disse Andressa, a voz trêmula. Parece que tem algo prendendo minha garganta. Eu tô aqui, respondeu Maria Clara. Respira no meu ritmo. Me acompanha. As duas puxaram o ar juntas, devagar, fundo, de novo e de novo. O corpo de Andressa tremia em ondas pequenas, mas constantes. A cada exalação, ela parecia ceder só um pouco, como se estivesse sendo puxada de volta para o presente pela voz suave de Maria Clara. Consegue me dizer o que desencadeou isso? Perguntou a médica depois de alguns minutos. Uma mensagem, Andressa respondeu, evitando o olhar. Da minha mãe. Nada demais, só cobranças de novo, perguntando por que eu não era mais como antes, porque eu não estava me esforçando o suficiente. E isso sempre me destrói. Maria Clara sentiu um aperto no peito. Conhecia essa dor. Não pessoalmente,
mas pelas dezenas de histórias semelhantes que já ouvira ao longo da carreira. Porém, com Andressa, cada palavra parecia atravessá-la mais fundo. Você não precisa atender expectativas impossíveis, disse, nem carregar culpas que não são suas. Andressa balançou a cabeça, chorando baixinho. Mas eu sinto que decepciono todo mundo, o tempo todo. Maria Clara tocou o dorso da mão dela. Um toque firme, quente, de ancoragem. Andressa segurou-o, como se estivesse segurando uma corda num mar agitado. Você não me decepciona, disse a médica sem tirar os olhos dela. A frase entrou como um remédio raro. A respiração de Andressa se acalmou pouco a pouco. Os ombros relaxaram. O choro diminuiu. Eu sabia que se viesse aqui você ia me ajudar a respirar, confessou. Você sempre pode me procurar. Sempre. O silêncio que se seguiu era íntimo, delicado, cheio de algo que ia crescendo entre elas como uma brasa protegida do vento. Andressa olhou para a mão que segurava a da médica e não soltou. Eu fico com medo, disse num sussurro. De quê? Andressa demorou alguns segundos para conseguir formar a resposta. De que isso aqui? Ela olhou para o espaço entre as duas, tão pequeno que parecia inexistente. Seja importante demais para mim. Maria Clara sentiu o coração bater uma vez forte. Importante para você como? A pergunta não era provocação, era um convite. Andressa levantou os olhos, e o que Maria Clara viu ali não deixava margem para dúvidas. Havia carinho, havia desejo contido, havia uma confissão silenciosa pedindo passagem. Eu não sei lidar com pessoas que cuidam de mim assim. Quando você fala, quando você segura minha mão, eu sinto... Eu não sei explicar, mas é como se tudo parasse, como se eu tivesse sendo puxada de volta para o presente pela voz suave de Maria Clara. Maria Clara respirou fundo, controlando o próprio corpo que também reagia. Andressa, começou ela, tentando equilibrar razão e emoção. Você merece ser cuidada assim, e merece encontrar alguém que fique, que te veja, que te escute de verdade. Andressa apertou a mão da médica um pouco mais, como se aquela fosse a única âncora do mundo. E se essa pessoa for você? O ar pareceu ficar mais denso, mais quente. Maria Clara não respondeu imediatamente. Ela sabia das linhas, das regras, dos riscos todos. Mas sabia também que algo ali já havia ultrapassado qualquer protocolo em silêncio. Algo vivo, humano, verdadeiro. Então, com extremo cuidado, a médica levou a outra mão até o rosto de Andressa e secou uma lágrima que escorria pela lateral. Você está vivendo um momento muito delicado, disse suavemente. E eu estou aqui, totalmente presente. Mas quero que você saiba que não precisa decidir nada agora, nem sobre mim, nem sobre você. Andressa fechou os olhos ao sentir o toque no rosto. Era um toque tão leve e ao mesmo tempo tão profundo que parecia desfazer nós internos. Eu só sinto algo, murmurou. Algo que não consigo ignorar mais. Maria Clara desceu a mão devagar até ao queixo de Andressa, levantando-o com delicadeza. Eu sei, disse. Eu sinto também. O silêncio entre elas deixou de ser pausa e virou elo. Um elo quente, íntimo, perigoso e inevitável. Depois de alguns minutos, Andressa respirou profundamente e enxugou o rosto. Desculpa ter vindo assim, disse. Não peça desculpas, respondeu Maria Clara. Eu quero estar aqui quando você precisar. Sem exceções. Andressa sorriu, cansada, mas aliviada. Você me salvou hoje. Não, disse a médica, tocando sua mão mais uma vez. Você se salvou. Eu só caminhei ao seu lado. Andressa se levantou, hesitante, como se não quisesse encerrar aquele momento.
Maria Clara também ficou de pé, e as duas ficaram frente a frente, próximas o suficiente para sentir o calor do corpo uma da outra. Você consegue voltar para casa sozinha? Perguntou a médica. Consigo, mas posso te mandar mensagem quando chegar? Eu adoraria saber que você chegou bem, respondeu Maria Clara, sincera. A jovem abriu a porta devagar. Antes de sair, virou-se uma última vez. Doutora? Sim? Obrigada por cuidar de mim como ninguém nunca cuidou. Maria Clara ficou parada alguns segundos após Andressa sair, sentindo o coração bater forte demais dentro do peito. A sala estava impregnada de algo novo, algo que não teria volta. E ela sabia. Aquele dia marcaria o início de uma mudança profunda, para as duas. Quando Andressa saiu do consultório naquela manhã, Maria Clara ficou alguns minutos sem conseguir voltar à rotina. Abriu o computador, fechou. Pegou um prontuário, largou o prontuário. Pegou a caneta, deixou a caneta cair. Tudo parecia pequeno demais diante do que tinha acontecido ali dentro minutos antes. Havia algo diferente naquela crise. Não era apenas a intensidade dos sintomas. Era o fato de Andressa ter escolhido ir até ela. Entre tantos lugares possíveis, entre tantas saídas, a jovem havia entrado no hospital, subido até aquele andar, batido naquela porta. A imagem dela encostada na parede, tremendo, dizendo, eu vim para cá, voltava como um filme insistente. Maria Clara sabia que, em algum nível, a linha que separava paciente e médica já tinha se tornado outra coisa. Não se arrependia, mas a consciência disso latejava por dentro. No início da tarde, quando finalmente teve um intervalo, o celular vibrou sobre a mesa. Cheguei em casa. Fiz o exercício de respiração no ônibus. Pensar em você falando, eu estou aqui, ajudou. Obrigada, de verdade. Maria Clara leu devagar, sentindo um calor suave tomar conta do corpo. Fico aliviada de saber que chegou bem. Você foi muito corajosa hoje, Andressa. A resposta veio quase imediata. Eu tive medo, mas quando eu olhei para você, não parecia tão impossível. A médica fechou os olhos um instante, sentindo o peso doce daquela frase. Respondeu com cuidado. Você não precisa fazer nada sozinha. Lembra disso sempre. Depois disso, o telefone ficou em silêncio por alguns minutos. Maria Clara tentou retomar o que tinha para fazer, mas a mente ainda passeava entre lembranças recentes. O toque no rosto dela, os dedos entrelaçados, a pergunta que permanecia ecoando. E se essa pessoa for você? O aparelho vibrou de novo. Doutora, posso te perguntar uma coisa mais pessoal? O coração disparou. Pode. Você já se sentiu assim por alguém? Como eu tô me sentindo? Ela demorou antes de responder. Não era uma pergunta qualquer. Não era um formulário, nem um sintoma clássico. Era um pedido de espelho. Depois de alguns instantes, digitou. Já. Poucas vezes. Mas já. Veio mais uma mensagem. E você teve medo também? Tive. E ainda tenho às vezes. Os 3 pontinhos indicando que Andressa digitava apareceram e sumiram 2 vezes. Até que, enfim. Então talvez eu não esteja tão errada assim. Maria Clara sorriu sozinha na sala. Você não está errada. Os dias seguintes passaram sem novas crises intensas, mas com uma presença constante. Mensagens curtas, simples, quase cotidianas, porém cheias de algo que crescia, silenciosamente, como uma planta cuidada com delicadeza. Hoje consegui dormir sem remédio. Lembrei de você no meio de uma reunião e a ansiedade diminuiu. Passei em frente à cafeteria onde te encontrei. Pensei em entrar, mas fiquei sem coragem. Maria Clara respondia sempre que podia, às vezes com frases mais técnicas, às vezes com uma gentileza que escapava da neutralidade. Aos poucos, a conversa deixou de ser apenas sobre sintomas e começou a incluir pequenos pedaços de vida. Você gosta de chuva? Depende do dia. Hoje eu gosto. Hoje eu também estou gostando.
Parece que o mundo fica mais devagar. Numa sexta-feira de tarde, já no fim de um plantão cansativo, Maria Clara recebeu uma mensagem diferente das outras. Doutora, hoje está sendo um dia difícil. Não uma crise daquelas. Só um dia pesado. Você vai passar aqui amanhã? Ela olhou a escala. Não teria atendimento marcado, mas sem pensar muito, escreveu: Não tenho plantão amanhã de manhã, mas eu estarei pela região. Aconteceu alguma coisa específica? Demorou para a resposta chegar. Nada pontual. Só uma vontade de sumir por algumas horas, de estar num lugar onde eu me sinta menos errada. Ela mordeu o lábio, sentindo a decisão se formar antes de racionalizá-la por completo. Amanhã, às 9 da manhã, eu vou estar naquela mesma cafeteria do outro dia. Se você quiser, posso ficar um pouco por lá. Os 3 pontinhos apareceram rápido. E você estaria indo para lá por sua causa? Ou por minha? Ela sorriu, cansada e sincera. Talvez pelas duas. A resposta veio em seguida. Então acho que eu posso tentar. A manhã seguinte estava coberta por uma chuva fina, daquelas que não assustam, mas convidam ao recolhimento. Maria Clara chegou à cafeteria alguns minutos antes das 9, o casaco levemente molhado nos ombros. Escolheu a mesma mesa perto da janela, pedindo um café para si e deixando o lugar à frente vazio. O coração batia um pouco mais rápido do que ela gostaria de admitir. Quando viu Andressa entrando, com o guarda-chuva fechado na mão, o cabelo um pouco úmido e uma expressão entre envergonhada e aliviada, sentiu instantaneamente o ambiente mudar. Você veio, disse Maria Clara. Eu quase não vim, confessou Andressa, se aproximando. Mas aí eu pensei, se eu não for, vou ficar o dia inteiro imaginando como teria sido. E eu já estou cansada de viver só de imaginação. A médica abriu um sorriso pequeno, mas sincero. Fico feliz com a escolha. Andressa sentou-se. O clima ali era diferente do consultório. Os jalecos ficaram do lado de fora. Os prontuários desapareceram. Eram apenas 2 mulheres, numa mesa de café, com xícaras quentes entre elas e um mundo inteiro de possibilidades invisíveis no ar. Como está seu peito hoje? Perguntou Maria Clara, num tom que misturava hábito profissional com carinho. Apertado de um jeito bom, respondeu Andressa, sorrindo de lado. Nervoso, mas bom. Entendo bem. Ela virou a xícara nas mãos, sem beber de imediato. Sabe o que é estranho? Começou Andressa. Eu passei anos tentando convencer as pessoas de que estava bem. Agora, pela primeira vez, eu estou aqui com alguém e não sinto necessidade de fingir nada. O que você sente vontade de fazer? Perguntou Maria Clara, curiosa. Andressa olhou por alguns segundos com uma intensidade calma. De dizer o que está acontecendo aqui dentro, apontou o peito, sem medo do julgamento. Eu não estou aqui para te julgar, respondeu a médica, num tom sério e dócil ao mesmo tempo. Estou aqui para te ouvir. E, se você deixar, para ficar. Os olhos de Andressa brilharam. Eu sinto coisas quando estou com você, disse finalmente. Coisas boas, diferentes. Eu não sei se posso, se devo, mas sinto. E tenho medo de que isso atrapalhe tudo. Maria Clara respirou fundo. Aquele momento era um ponto de virada. Ou recuaria para a segurança da neutralidade, ou assumiria que havia algo ali que também a tocava profundamente. Andressa, o que você está vivendo agora é um processo muito sensível. Sua mente, seu corpo, sua história, tudo está tentando se reorganizar. É natural que sentimentos apareçam, eles fazem parte de você, não são erros. E você? Perguntou a jovem. O que você sente? A pergunta ficou ali, suspensa. Um convite e uma promessa. Maria Clara encarou a xícara por um instante, depois ergueu o rosto. Não desviou. Eu sinto também. Eu sinto algo por você que vai além da preocupação médica. Eu penso em você depois do expediente. Me preocupo quando você some. Ela riu de si mesma.
E fico aliviada quando chega a mensagem dizendo que você tá bem. Andressa ouviu cada palavra como quem bebe água depois de um longo deserto. Então não é só coisa da minha cabeça, murmurou. Nunca foi, disse Maria Clara com sinceridade total. O silêncio que veio depois não foi pesado, foi denso, cheio de emoção, desejo contido e cuidado mútuo. Andressa passou a ponta dos dedos pela borda da xícara, como se criasse coragem para um passo que há muito tempo queria dar. Eu tenho medo de estragar o que você representa para mim, confessou. Você é minha referência de cuidado, de segurança, de calma. E se eu misturar isso com o que eu sinto e perder tudo? Maria Clara inclinou ligeiramente o corpo sobre a mesa, diminuindo a distância. Andressa, a verdade é que já misturou, disse sem rodeios. A gente só tá tendo coragem de olhar para isso agora. Os olhos de Andressa marejaram. E o que a gente faz com isso? Sussurrou. Maria Clara pensou por um instante, não como médica, mas como mulher, como alguém que também aprendeu a se defender do próprio coração por anos e agora se via diante de uma possibilidade rara. A gente respeita seu tempo, respondeu. A gente coloca cuidado na frente de tudo, e se for para ir além, que seja com verdade, sem pressa, sem você se abandonar de novo. Andressa respirou fundo. Depois, como se um impulso mais antigo que o medo tomasse a dianteira, estendeu a mão por cima da mesa. Posso? Maria Clara não recuou. Deixou que os dedos da jovem encontrassem os seus. O toque foi quente, firme e decidido e ao mesmo tempo tremido. Uma junção de tudo: medo, vontade, fragilidade, coragem. As mãos ficaram ali, entrelaçadas, por longos segundos. A chuva caía suave do lado de fora. O mundo seguia o seu ritmo. Naquela mesa, porém, o tempo tinha outra medida. É aqui que eu começo a entender o que é cuidado de verdade, disse Andressa com um sorriso emocionado. Não o cuidado que me cobra, que me julga, que me controla, mas o cuidado que me olha e diz: fica, eu aguento te ver inteira. Uma lágrima solitária escapou dos olhos de Maria Clara e ela não tentou esconder. Eu quero te ver inteira, respondeu. E, se você permitir, também quero ser vista. Andressa apertou sua mão. Eu permito. Não houve beijo. Ainda não. Mas naquele gesto, naquele olhar, naquela concordância silenciosa, algo se firmou. Não eram mais apenas médica e paciente. Eram duas mulheres, duas histórias, dois corpos aprendendo a existir com mais verdade. O amor ainda não tinha sido nomeado, mas já estava ali, claro, presente, crescendo. Depois daquela manhã chuvosa na cafeteria, nada entre as duas voltou a ser exatamente como antes, e, ao mesmo tempo, nada se tornou abrupto. Não houve mudança brusca nem discursos dramáticos. O que houve foi um aprofundamento silencioso, constante, delicado. As mensagens ficaram um pouco mais frequentes, os olhares um pouco mais demorados, os silêncios um pouco mais cheios. No consultório, Maria Clara mantinha o cuidado profissional, mas seria impossível dizer que não havia algo a mais na maneira como se aproximava, como escutava, como pronunciava o nome de Andressa. E Andressa, por sua vez, já não escondia tão bem o brilho nos olhos cada vez que atravessava a porta e encontrava a médica à sua espera. Hoje você parece diferente, comentou Maria Clara numa das consultas seguintes, enquanto observava a paciente ajeitar a bolsa no colo. Diferente ruim ou diferente bom? Perguntou Andressa, sorrindo. Diferente viva, respondeu a médica. Como se algo em você tivesse decidido existir com mais força. A jovem baixou os olhos levemente corada. Eu tenho pensado muito nas coisas que você disse, sobre não viver anestesiada, sobre não fingir mais, sobre me ver inteira. E o que você está fazendo com esses pensamentos? Andressa respirou fundo.
tentando ter coragem de viver de acordo com eles, um dia de cada vez. Havia firmeza na resposta. E havia algo mais, uma espécie de serenidade nova, mesmo que ainda misturada ao medo. Isso já é enorme, disse Maria Clara. Ao examinar a paciente, percebeu que o corpo também respondia. Respiração mais controlada, tensão menor nos ombros, músculos menos rígidos. Ainda havia marcas, claro, mas agora, por baixo delas, existia uma base mais firme. Você tem saído mais? Perguntou a médica, anotando alguns dados. Um pouco. Voltei a caminhar no fim da tarde algumas vezes. Voltei a ouvir música sem usar só como barulho de fundo. E eu voltei a me olhar no espelho. A frase chamou a atenção de Maria Clara. E o que você vê quando se olha? Andressa demorou a responder. Seu olhar vagueou por um ponto distante antes de voltar para a médica. Alguém que está cansada, disse, mas que pela primeira vez acredita que merece descanso. Maria Clara sentiu o peito aquecer. Você merece, afirmou. E não só descanso. Merece cuidado, afeto, verdade. E você? Devolveu Andressa com um pouco de ousadia. Você se permite isso? O olhar de Maria Clara vacilou, mas não fugiu. Tenho aprendido com você, confessou. Mais do que imagina. Depois da consulta, não houve despedida apressada. Andressa caminhou até a porta, mas ficou de costas por alguns segundos, a mão ainda na maçaneta, o corpo virado pela metade. Doutora, você tem compromisso hoje à noite? Perguntou sem se virar completamente. Só comigo mesma, respondeu Maria Clara, intrigada. Por quê? Andressa se virou por inteiro, o coração quase visível no peito. Eu estive pensando. A maior parte das coisas importantes que vivi nos últimos meses aconteceu dentro desse hospital, dentro dessa sala. Mas eu queria ter pelo menos uma vez a chance de estar com você em outro lugar, um lugar que não cheire a desinfetante, nem tenha relógio cronometrando o nosso tempo. Eu respirei fundo antes de concluir. Você aceitaria jantar comigo hoje à noite? A pergunta ficou no ar como um ponto de luz. Maria Clara encarou, sentindo um misto de surpresa e reconhecimento. Uma parte dela, a que passou anos obedecendo à disciplina, às normas, à distância técnica, gritou para recuar. Outra parte, porém, mais profunda e honesta, sussurrou que aquele convite era na verdade uma continuidade do que já vinha sendo construído. Jantar como? Perguntou, não por falta de entendimento, mas para dar a outra chance de dizer em voz alta. Andressa sustentou o olhar. Como duas mulheres que gostam de estar juntas, como alguém que está aprendendo a se cuidar e quer cuidar também, como alguém que sente algo e não quer mais fingir que não sente. O silêncio que veio em seguida foi tão intenso que até os sons do corredor pareceram distantes. Maria Clara sentiu o corpo inteiro responder. Não era apenas atração, embora ela estivesse ali. Era também respeito, admiração, carinho, vontade de ver aquela mulher continuar florescendo e, se possível, ser parte disso. Aceito, disse enfim. Aceito jantar com você hoje. O sorriso que a Andressa deu em resposta valia todos os plantões. Eu conheço um lugar tranquilo, contou. Pequeno, sem barulho demais. Você topa? Se tiver comida boa e você lá, eu topo, respondeu a médica, sem conseguir esconder o brilho nos olhos. O restaurante escolhido por Andressa ficava em uma rua calma, discretamente iluminada por postes antigos. Mesas de madeira, algumas plantas penduradas, luz amarelada, música baixa. Nada de luxo, mas um conforto quase caseiro. Maria Clara chegou alguns minutos antes do horário combinado, sentindo uma leve ansiedade percorrer as mãos. Não era o tipo de nervosismo que tivera em defesas acadêmicas, provas de residência ou reuniões com chefes. Era outro, mais íntimo, mais difícil de controlar. Quando viu Andressa entrando, o mundo pareceu se ajustar num novo eixo. A jovem usava um vestido simples, de tecido leve, na altura dos joelhos. O cabelo solto,
caindo em ondas discretas sobre os ombros. Nada exagerado, nada forçado, mas havia nela uma presença diferente, como se tivesse aceitado, enfim, ocupar o próprio corpo com mais ternura. Você tá linda, escapou dos lábios de Maria Clara antes que ela pudesse filtrar. Andressa parou um segundo, como se não tivesse acostumada a ouvir aquilo com tanta verdade. Obrigada, respondeu, um pouco sem jeito. Você também, tá? Olhou de cima a baixo com carinho. É estranho te ver sem o jaleco, mas é um estranho bom. Sentaram-se uma de frente para outra. O cardápio foi apenas um detalhe entre olhares, sorrisos e pequenas pausas cheias de significado. Pediram algo leve, mais por convenção do que por fome. A conversa surgiu naturalmente, misturando temas cotidianos e confissões profundas. Eu fico pensando, disse Andressa em certo momento, mexendo no garfo, se em algum século alguém imaginou que duas mulheres estariam aqui, assim, falando desse jeito, não como segredo sujo, mas como algo bonito. Talvez alguém tenha imaginado. Talvez alguém tenha desejado muito. E talvez a gente seja o resultado da coragem de muitas outras que vieram antes, respondeu Maria Clara. Eu gosto de pensar nisso, murmurou Andressa. Faz eu me sentir menos errada, menos fora do normal. O seu normal não precisa caber na expectativa de ninguém, nem o meu. Os olhos da jovem ficaram brilhantes. Você fala as coisas como se fosse tão simples. Não é simples, mas é verdadeiro. E é isso que eu posso te oferecer. Verdade. O jantar avançou. Entre risadas, lembranças, histórias de infância, medos, pequenas alegrias. Andressa falou sobre a pressão da família, sobre relações antigas em que se sentiu usada, sobre o tempo em que confundia atenção com amor. Maria Clara, por sua vez, abriu partes da própria vida que raramente mostrava. A solidão depois dos plantões, a dificuldade em se envolver com alguém por medo de desorganizar o próprio mundo, o medo de se acostumar a ser forte o tempo todo. Às vezes, eu sinto como se estivesse sempre cuidando, mas nunca sendo cuidada, confessou Maria Clara. Talvez você só não tenha encontrado alguém capaz de cuidar de você do jeito que você merece, disse Andressa, encarando-a com firmeza. Você acha que existe esse alguém? Perguntou a médica. Eu acho, respondeu sem desviar o olhar. E eu queria tentar ser essa pessoa. A frase ficou ali, como um farol. Maria Clara sentiu os olhos arderem de emoção. Aquilo não era só desejo, era escolha. Era oferecimento sincero. Andressa, começou com a voz baixa. Se a gente seguir por esse caminho, eu preciso que você saiba que não vou conseguir ser só metade. Eu vou sentir de verdade. Eu vou me envolver de verdade. Eu vou me machucar se você for embora. Ela respirou fundo e continuou. Mas também vou estar inteira ao seu lado, se você quiser caminhar comigo. Andressa demorou um segundo para responder. Em seguida, estendeu a mão por cima da mesa com decisão tranquila. Eu não quero alguém pela metade. Eu quero você. Com medo, com cansaço, com plantões, com café frio, com tudo. E, se você me deixar, eu prometo tentar todos os dias aprender o que é cuidar de verdade. Não como controle, não como cobrança, mas como aquilo que você faz comigo. Presença. Maria Clara colocou a própria mão sobre a dela. O toque foi firme, intenso, cheio de cuidado. A música ao fundo parecia mais distante. As vozes das outras mesas se apagaram. Naquele pequeno espaço, o que existia de forma absoluta eram as duas. Ainda não havia beijo, ainda não havia cama, pele, urgência, mas o chão estava preparado. A confiança firmada, o desejo assumido, o amor quase declarado.
O próximo passo não seria apenas físico, seria um salto inteiro em direção ao que ambas buscavam sem saber. Um lugar onde cuidado e desejo pudessem coexistir. Um lugar onde, enfim, elas pudessem descansar, juntas. A noite terminou cedo no restaurante, mas nenhuma das duas quis realmente encerrar o momento. Andressa caminhava ao lado de Maria Clara como se estivesse descobrindo uma nova versão do mundo, uma onde o vento parecia tocar diferente e as luzes da rua tinham uma tonalidade mais quente. Era o tipo de estado emocional que só acontece quando o coração encontra um lugar inesperado para descansar. Quando chegaram à esquina onde deveriam se separar, nenhuma das duas fez menção de virar. Ficaram ali, diante uma da outra, cercadas pelo som suave da cidade e pela calma íntima que se formara entre elas. Eu não quero que isso acabe aqui, disse Andressa, a voz baixa, quase receosa. Maria Clara aproximou-se um pouco, reduzindo a distância. Isso não vai acabar aqui, respondeu, a não ser que você queira. Andressa balançou a cabeça com um sorriso discreto. Eu quero continuar. A médica respirou fundo. Havia uma coragem diferente ali, uma coragem que não nascia do ímpeto, mas da vontade profunda de se permitir algo real. Uma coragem de renunciar ao medo, mesmo que por algumas horas. Você quer caminhar um pouco? Perguntou Maria Clara. Quero, respondeu Andressa, sem hesitar. Seguiram por uma rua tranquila, onde as árvores balançavam levemente sobre o vento da noite. Os passos eram lentos, quase coreografados pelo silêncio confortável entre elas. A conversa vinha em ondas pequenas, lembranças de infância, sensações novas, descobertas recentes sobre si mesmas. Em determinado momento, Andressa parou e virando-se de frente para a médica. Você pode me dizer uma coisa sem filtrar? Perguntou. Sempre pode, respondeu Maria Clara. Hoje, quando você aceitou sair comigo, eu senti algo que não sentia há anos, uma mistura de alegria e medo, mas pela primeira vez, o medo não ganhou. Maria Clara sorriu com ternura. Você escolheu a vida, disse. Escolheu sentir. E você? O que você escolheu hoje? A médica inspirou devagar, tocando de leve o braço da jovem. Hoje eu escolhi deixar de fugir. E naquele instante, algo mudou nos olhos das duas. Era como se tivessem atravessado uma fronteira invisível, aquela que separa o desejo contido do desejo assumido. Andressa deu mais um passo, depois outro. Agora estavam tão perto que a respiração de uma tocava a pele da outra. Maria Clara, chamou num sussurro. Sim? Posso te abraçar? A médica não respondeu com palavras, apenas abriu os braços, recebendo-a de um jeito que nenhuma das duas esqueceria. O abraço não foi urgente, não foi apressado. Foi profundo, lento, cheio de camadas. Andressa encostou o rosto no pescoço de Maria Clara e respirou ali, como se aquele espaço fosse feito especialmente para ela. Foi nesse abraço que as duas tiveram certeza. Ali havia amor. Não ainda nomeado, mas inteiro. Andressa afastou-se apenas alguns centímetros, mantendo as mãos nos ombros da médica. Eu queria... Começou, hesitante. Ficar um pouco mais com você. Maria Clara entendeu. Não havia malícia, nem precipitação. Havia sinceridade. Meu apartamento fica a 2 quadras daqui, disse, olhando-a com calma. Mas só se você se sentir segura. Quero que tudo seja no seu tempo, no nosso tempo. A jovem assentiu, emocionada. Eu quero ir. Não por impulso, mas porque eu me sinto segura com você. E porque eu quero estar perto de você de verdade. Maria Clara segurou a mão dela, entrelaçando os dedos enquanto caminhavam juntas na direção do edifício. O elevador subiu em silêncio, mas um silêncio cheio de respirações aceleradas e olhares que se encontravam no reflexo do espelho. Quando a porta do apartamento se abriu,
um ambiente acolhedor revelou-se. Luz suave, poucos móveis, cheiros neutros, tudo com uma estética tranquila, o tipo de lar que reflete alguém que passa mais tempo cuidando dos outros do que de si mesma. Fica à vontade, disse Maria Clara, fechando a porta devagar. Andressa deu alguns passos pelo espaço, observando com curiosidade discreta. Então virou-se para a médica e sorriu de um jeito que iluminava toda a sala. É a sua cara, calmo, bonito, verdadeiro. Maria Clara sentiu um arrepio. Não de frio, mas de reconhecimento. E você é exatamente o que eu não sabia que faltava aqui, respondeu, aproximando-se devagar. Andressa respirou fundo. Deixou a bolsa no sofá. E, finalmente, ficou diante da médica, a apenas alguns centímetros. Eu posso te tocar? Perguntou com um cuidado que fez o coração de Maria Clara desarmar de vez. Pode, respondeu, quase num sopro. As mãos de Andressa tocaram o rosto dela com uma suavidade que doeu de tão bonita. Os polegais deslizaram pela pele devagar, como se mapear o contorno daquele rosto fosse uma descoberta preciosa. Maria Clara fechou os olhos por um instante, deixando-se sentir cada centímetro daquele toque. Quando abriu os olhos novamente, encontrou o olhar de Andressa brilhando com ternura e desejo contido. Eu sonhei tanto com esse tipo de cuidado, sussurrou a jovem. Cuidado que não dói, que não cobra, que não machuca. Maria Clara segurou a cintura dela, com calma, trazendo-a mais perto. Então deixa eu te mostrar, murmurou. O que é ser tocada com amor. Foi Andressa que encurtou o último espaço entre elas. O beijo aconteceu devagar, profundo, aquecido. Um beijo que parecia dizer tudo. Obrigada. Eu existo. Você me vê. Eu não tenho mais medo. Maria Clara correspondeu com a mesma intensidade elegante. As mãos deslizaram pela lateral do corpo de Andressa com respeito absoluto, mas com uma vontade clara de memorizar cada detalhe. A jovem a puxou com mais firmeza, como se estivesse segurando o que sempre buscou e finalmente encontrou. O beijo não era urgente. Era terno. Era quente. E tinha aquela mistura perfeita de cuidado e desejo, o toque de duas mulheres que estavam aprendendo a se amar de um jeito novo. Quando se afastaram, as testas encostadas, Andressa sorriu entre lágrimas. Eu nunca me senti tão inteira. Maria Clara enxugou uma lágrima com o polegar. Eu nunca quis tanto cuidar de alguém assim. E as duas se abraçaram novamente, desta vez com a certeza absoluta de que eram parte uma da outra, não por carência, não por vazio, mas por encontro, por verdade, por amor. O resto da noite foi feita de conversas longas no sofá, risadas tímidas, toques leves, confissões sussurradas, beijos entre pausas e silêncios confortáveis. Um começo íntimo, delicado, seguro. Um começo verdadeiro. Quando Maria Clara adormeceu com a cabeça no colo de Andressa, a médica passou os dedos pelos cabelos dela e pensou: é isso. É assim que começa o amor que cura. E começou mesmo. Fica, murmurou Andressa, ainda meio sonolenta. Eu fico, respondeu Maria Clara, baixinho, beijando sua testa. E naquela sala silenciosa, iluminada apenas pela luz suave da cidade, duas vidas decidiram entrelaçar-se com verdade. Para sempre, embora nenhuma delas ousasse dizer em voz alta. Se essa história tocou o seu coração e você quer viver mais romances profundos, delicados e transformadores como o de Maria Clara e Andressa, inscreva-se agora no canal Contos Sáficos, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo para que mais mulheres encontrem cuidado, afeto e representatividade em cada capítulo.